és fiel, Senhor, e maravilhoso. Vou ler aqui para não tomar tempo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Minha tradução é diferente. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Até aqui. Paulo e Silas foram açoitados e presos porque eles repreenderam uma menina jovem que estava com espírito de adivinhadora. Aqui vem dizer que eles foram presos por quê? Porque eles repreenderam o espírito dessa menina, o espírito saiu desta menina, e os pessoas que ganhavam dinheiro através desta menina, desta jovem, ficaram indignados, porque viram Paulo e Silas como judeus, Paulo e Silas mas viram eles como judeus, e prenderam eles. Nessa que prenderam eles, aconteceu sobre isso, porque eles tiraram o espírito maligno de adivinhação sobre a jovem que estava nesse momento. Muito obrigado, pastor. E o que aconteceu? Eles foram presos por causa disso. Mas aqui, na palavra vai dizendo que por volta da meia-noite, que a por volta quer dizer o quê? Que antes da meia-noite eles já estavam orando e clamando a Deus. Deus. Não foi na meia-noite que eles oraram para ter a provisão. À meia-noite veio a provisão de Deus. Porque eles estavam orando, e não só orando, clamando, cantando cânticos também, louvores, que é eu e cânticos de salmos. E todos ali, os prisioneiros que estavam naquele local, escutavam, podem se sentar, escutavam aqueles cânticos, aquelas orações, aqueles louvores lindos, aquelas palavras maravilhosas. Eles escutaram. E de repente sobreveio um grande temor, um grande terremoto de Deus que sacudiu aqueles lugares. E quando sacudiu aqueles lugares, as cadeias se abriram. Aleluia. Tudo se abriu. E o que quer dizer com isso, quando tudo se abriu? Porque Deus estava presente naquela oração, naquele clamor, naquela exaltação a Deus. E eu fico perguntando para nós hoje, que serve para você e serve para mim. Será que nós estamos exaltando a Deus corretamente de espírito e verdade? Será que nós estamos levando para Deus aquilo que eles levaram para Deus? Porque eles vivem o Evangelho como se Jesus viesse hoje. E hoje nós estamos num acomodismo gigante, porque a gente sabe que Jesus vai vir. Mas nós temos nossas correrias, nossos afazeres do dia a dia, nossas provisões. Mas aqui, eles levavam o Evangelho muito a sério, tão mais a sério do que nós, porque naquela época não existia televisão, naquela época não existia muito acomodismo, não existia energia. Hoje em dia nós vivemos acomodados, às vezes com uma TV, ou com um celular, ou com alguma coisa a fazer, porque isso às vezes pode nos prender espiritualmente, porque hoje em dia, com a tecnologia, como o Daniel falou que no fim dos tempos, a tecnologia vinha e aumentar mais. E estando aumentando a tecnologia cada dia mais, diz que o amor de muitos esfriará. Mas será que a gente também não está se esfriando um pouco mais? Mesmo que a gente está buscando a Deus? Porque Deus quer quebrar essas cadeias hoje em nossas vidas. Mas será que nós estamos buscando corretamente igual eles buscaram? Igual eles faziam? Igual eles exaltavam a Deus? Porque hoje em dia não se vê mais milagres como via antigamente. Hoje em dia, se você vê alguém ressuscitando alguém, eu vou achar que é mentira, que é fantoche e teatro para ganhar dinheiro, ganhar mídia, porque naquela época eles faziam sério. Mas hoje em dia você vê uma coisa dessa, você não acredita muito. Por quê? Porque entrou muito comodismo, entrou muita coisa que não agrada ao Senhor. Deus vai estar com nós pela pela misericórdia que Ele tem por nós, por amor. Aleluia. Porque se não fosse por isso, como se fosse igual ao Antigo Testamento, a gente vê que Deus era perigoso. A gente vê que não podia falar muito de Deus naquela época. Mas hoje em dia nós falamos, a gente peca, somos pecadores, que ninguém é justo, e Deus tem misericórdia e tem a graça dele sobre nós. Mas imagine aqui, nessa palavra que quando eles cantaram, clamaram, disseram ali para Deus, as cadeias quebraram. Mas antes disso tudo acontecer, Paulo teve uma visão em Troade. Mas essa visão que teve em Troade foi o próprio Espírito Santo que falou com Paulo para ele não ir para certo local
que era para ir para onde? Para uma cidade chamada Filipos, que ali uma menina ia ser convertida chamada Lídia. O próprio Espírito Santo interrompeu ele de ir. Hoje em dia, o Espírito Santo pode nos interromper em muitas coisas, mas será que nós estamos dando lugar ao Espírito Santo? Será que nós estamos dando lugar às coisas certas de Deus? Porque às vezes o Espírito Santo nos incomoda. Às vezes Deus manda nós para a esquerda, eles querem para a direita. Às vezes Deus manda a gente para a direita, eles querem para a esquerda. Aí está como crente menino. Porque antigamente a igreja primata eles eram crentes de verdade comparado a nós. Não crente, na verdade, cristão, porque crente é aquele que crê que tem uma crença e crê em alguma coisa. Mas o cristão verdadeiro, que tem um cristianismo, segue com ordem. Mas será que nós estamos seguindo com ordem? Mesmo que Deus, por misericórdia, nos dá os dons espirituais, mas dons espirituais não salva, só edifica, mas não salva. Mas será que a gente é salvo? Será que está com o nome escrito da vida? Porque falar em mistério a gente fala, pular, marchar, rodar, curar pessoas, mas tudo é no nome de Jesus. Mas será que o nosso nome está verdadeiramente escrito no livro da vida? Meu Deus! Será que está ou será que não está? Porque a palavra diz que muitos dirão, Senhor, Senhor, não herdarão o reino de Deus. Apartai de mim, vós que vocês praticam. Apartai de mim. Escutar um apartai é a pior coisa. A melhor coisa é ouvir vinde bendito de meu Pai. Mas vou dizer aqui, ele teve a visão de Troade, o Espírito Santo tirou ele daquele lugar e levou ele para outro lugar, lá para Lídia ser convertida, uma cidade chamada Filipe. Chegou lá, a menina foi convertida e o recebeu dentro da casa. Levou para dentro da casa eles e o adoraram ali, Espírito em verdade. Hoje em dia tem muita gente que está aceitando a Jesus, mas não está levando nós para dentro da casa. Às vezes a casa vem a casa do Senhor aqui dentro. Mas a casa quer dizer o quê? A casa onde mora e a casa também material por dentro. Tem gente que aceita, mas não aceita. Tem gente que aceita e aceita de coração e faz uma boa obra. E tem gente que aceita e que não aceita ao mesmo tempo, que não é que eu fazer uma boa obra. Fica muito acomodado demais. Mas será que, mais uma vez, será que o nome está escrito no livro da vida? E aqui, o mundo que diz Senhor, Senhor dará o rei. Porque quer dizer que isso aqui, isso é uma libertação para nós. Por quê? Porque a gente tem que ficar ligados para ter discernimento em saber o que é e o que não é. Porque se a gente saber o que é, aquilo que não é não prevalece. Mas tem gente que às vezes que não sabe o que é, aquilo prevalece, o mal prevalece. Porque tem pessoas que entram na casa do Senhor, que pregam, mas mexem com banda. Que pregam, mas fazem as coisas ruins. Mas a gente não sabe o que é. Mas se a gente botar no nossa vida no altar, e a gente andando firme com o Senhor, saberemos o discernimento daquilo que é e o que não é, e Deus vai nos mostrar. Aleluia. Tem coisas que Deus não mostra. Por quê? Por ser crente menino. Tem que ser crente, mas tem que ser guerreiro, lutador, que luta. Porque Deus falou, estes sinais acompanharão os que crerem. Glória a Deus, em meu nome. Jesus. Então, se o sinal vai acompanhar aquele que crê, se você crê, Deus vai te dar o discernimento e o sinal para aquele que crê. Então Deus está dizendo aqui nessa palavra aqui, corretamente. E o que aconteceu naquele momento, quando as cadeias quebraram, sobreveio o terremoto de Deus sobre a terra, uma coisa magnífica, uma coisa espontânea, que muitos ficaram ali atemorizados. No que aconteceu com aquilo? O carcereiro queria tirar a tua vida pensando que todos fugiram. Mas Paulo, o que Paulo fez? Paulo gritou, não faça isso. Para quê? Gritou, não faça isso para ele, não tirar a vida dele em vão. Por que não tirar a vida dele em vão? Isso que Paulo e Silas fez foi um propósito de Deus muito grande para a vida daquele carcereiro. Porque aquele carcereiro disse, o que eu posso fazer para ser salvo? Glória a Jesus. Às vezes nós estamos aqui fazendo coisas para Deus, mas se nós fizer de coração, se aprofundar mais, cair para dentro mais e dar mais testemunho de vida, vai aparecer pessoas na nossa vida como aqueles carcereiros também vão aparecer. Vai aparecer, o que eu faço para ser salvo? E nós vamos dizer também, como Paulo e Silas disse, crê no Senhor Jesus de todo o teu coração, será salvo tu e tua família. Glória a Deus. O carcereiro levou Paulo e Silas para a sua casa, hospedou, alimentaram eles. E ali foram salvos ele e a família deles. Creram. E foram salvos eles e a família deles. Tudo aconteceu naquela prisão.
Às vezes nós passamos por um vento e por deserto. Esse vento, esse deserto que passa pela nossa vida é uma prisão. Mas quando nós saímos dessa prisão, há provisão na vida de alguém. Às vezes a gente nem vê a provisão, mas a pessoa vê e fala, caraca, vou aceitar esse Deus que ele está seguindo. E a gente nem sabe que a pessoa aceitou e foi lá, aceitou a Jesus. Entrou com um testemunho nosso, que a gente não sabe. Mas Deus sabe, é mais uma vitória. Porque tem coisas que a gente não sabe, mas Deus está preparando. Tem coisas que vai acontecer lá na frente, que a gente não sabe, mas Deus está preparando. Glória a Jesus. E Deus está preparando algo muito grandioso nas nossas vidas. Porque lutas e batalhas que nós estamos passando vai ser para a conquista. Aleluia. Porque nada vem à toa, nada vem em vão. Toda luta, toda vida que nós temos nessa terra passará. Mas aquilo que é grandioso, que Deus tem preparado para nós, vai vir para nós. E além de vir para nós, vai vir também para aqueles que estão nos assistindo. Porque uma coisa eu vou dizer, quem mexe com banda, essas coisas, não criticando a religião, porque Jesus prega o amor, mas quem mexe com essas coisas, as pessoas não visam. Mas nós que somos cristãos, somos mais visados que todas elas. Ah lá, é crente. Vamos ver quanto tempo vai durar. Vamos ver quanto tempo vai se permanecer de pé. Isso já é uma prisão. Mas quando você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos pensando no Senhor, tu vai passando e fala, cara, essa pessoa ainda está de pé. Também quero mudar. Vou aceitar esse Deus que ele está servindo. Glória a Jesus. Deus faz isso para quê? Para nós. Temos além de ter testemunho para dar para essas pessoas, temos almas para ganhar, porque a palavra de Deus diz, Marcos 16:15, ide pregar o evangelho a toda criatura. E também a palavra vai dizer, ide fazer discípulos. Nós devemos pregar, além de pregar para toda criatura, nós também não só pregar por palavras, não pregar na igreja, não só por pessoas na rua, também com testemunhos que a gente deve pregar. E quando vai dizer de fazer discípulos, o isso fazer discípulos para mim é fazer o quê? Você pregar o evangelho para aquela criatura. E aquela criatura, quando aceita Jesus, já não é mais aquela criatura, é uma nova pessoa, uma nova transformação. E ali você já faz um discípulo para Jesus. Ali você já ensina. Porque tem muitas coisas que a gente fala, mas ninguém é mestre. Nós não somos mestres, mas Deus nos deu conhecimento para ensinar. Aleluia. E se nós ensinarmos, nós nos garantimos muito mais, porque além de estar ensinando, a gente também aprende com essa pessoa. Glória a Jesus. Porque tem coisas que a gente aprende, mas tem pessoas que chegam do nada e chegam agora no Evangelho e nos mostram uma visão que a gente não tem. E aprendemos. E aqui nessa palavra é uma visão muito grande, que as cadeias quebraram. E as cadeias vão quebrar também para a nossa vida. Além das cadeias quebrarem para nossas vidas, o que devemos fazer para essas cadeias quebrar? É simplesmente fazer como eles fizeram, até antes da meia-noite. Clamar, orar, dizer a Deus. Devemos fazer aquilo que a gente tem que fazer. No céu, os anjos adoram. No inferno, é o onde mais clamam por misericórdia. Você vai deixar para adorar a Deus ou vai deixar de clamar? Aleluia, porque Jesus. muitos estão clamando lá no inferno, no Hades, a preparação para o inferno. Muitos estão clamando por misericórdia. Enquanto nós estamos aqui frescos, mesmo que a gente passe por uma luta, mas está fresco, eles estão lá pior do que a gente. Estão clamando. E nós não vamos clamar? O que nós devemos fazer? Aí, Deus. Clamamos ou não clamamos? Vai deixar para clamar onde? Vai deixar para clamar lá embaixo ou vai deixar para clamar aqui agora? Vai deixar para buscar lá embaixo ou para buscar aqui agora? Vai deixar para orar para se edificar como? Porque devemos clamar aqui na terra para adorar lá em cima. Porque se a gente não clamar aqui, a gente não adora lá em cima. Aleluia. Há uma coisa muito grande na vida de nós, que está aqui no Salmos escrito. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas se permanecem de pé pela fé. Se a gente confia no Senhor, então somos como um monte de Sião. Verdade, Deus. Nós não podemos se abalar, passamos por tristeza, por lutas, por dificuldade, por choro, por alegria. Passamos por um monte de sentimentos nas nossas vidas. Passamos. Mas por que nós passamos por aí, por isso? Para clamar ao Senhor. Tudo acontece para clamar. E a Bíblia vai dizendo, em Tessalonicenses 5, se eu não me engano, versículo 18 ou 19, em tudo dai graças. Então devemos dar graças a Deus. Aleluia. Por uma tristeza, por uma alegria, Glória. por uma tribulação, Aí, Jesus. por uma confusão Glória, que Jesus. acontece na nossa vida. Porque há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 vai dizendo, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas.
há tempo para amar, para odiar, para chorar, para se alegrar, há tempo para tudo. Para tudo. Tudo há tempo. Mas além desse tempo que há tudo, devemos discernir cada tempo que passa. Ou vou dizer aqui, há tempo para odiar. A pessoa entrou no ódio, está querendo entrar no ódio. O que vamos fazer? Vamos clamar a Deus, tira o ódio. Clamar, já primeiro um. Há tempo para chorar, clamar. Está alegre, dá graças a Deus por estar alegre. Clama a Deus pela tua alegria. Há tempo para todas as coisas. Glória a Jesus. Até na tristeza. Então devemos fazer o quê? Sempre buscar o Senhor, orar e clamar. Aleluia, Porque quando a gente clama a Deus, quanto mais glória a gente dá, quanto mais clamor a gente dá, quanto mais aleluia a gente dá, quanto mais alegria a gente dá, sentimos a presença do Senhor. E além de sentir a presença do Senhor descer sobre nós nos sentimos com uma paz e uma alegria grande. Aleluia. Foi uma luta chegar até aqui, mas olha a paz que estou sentindo. Só de falar a palavra de Deus, olha a paz que está sentindo. Oh, Deus da glória. Às vezes a luta vem, vai vir a luta, vira a luta. Verdade, poderoso é Deus. Mas a luta vem para quê? Para nos levantar, para nos edificar. Aleluia. E se a gente não se edificar, o que acontece conosco? Cada dia mais vai se afadigando. Cada dia mais vai caindo. Meu Deus, aleluia. É uma palavra que eu disse numa igreja que eu preguei, um vídeo que eu postei, que vai dizer assim: quem tem unção, não deve derrubar quem tem unção. Aleluia. Quem prega, não deve derrubar quem prega. Quem ora e quem louva, não deve derrubar quem ora e quem louva. Porque a unção foi feita para quê? Para ajudar aqueles que estão com os ossos definhados. Aleluia. Para ajudar aqueles que estão caindo. Às vezes mesmo nós estamos tristes, caindo, mas quando nós clamamos a Deus, nós botamos, pô, estou no propósito. Não posso sair da presença. Se eu sair da presença, eu morro. Já conheço a palavra. Meu Deus. Vou sair para quê? Aleluia. Tem coisas que a pessoa sai, mas não sai porque quis. Tem coisas que Deus mesmo, que eu vou falar que é de Deus. Deus mesmo às vezes faz a gente sair da presença dele mesmo. Aleluia. E às vezes mesmo o Espírito Santo sai mesmo, Deus afasta de nós. É as pessoas acabam indo para o mundo, mas por que acabam indo para o mundo? Para conhecer aquilo que não é. Porque Deus ele tem amor e misericórdia. Tudo é passado. Isaías 43 vai dizer: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas, porque farei coisas novas. E o que quer dizer que às vezes Deus permite você ir, mas Ele está te guardando. Você está lá naquele mundão, você vê que aquilo não é de Deus, quando você voltar para a presença, você não consegue voltar mais para aquele mundo. Porque Deus às vezes permite você ir, para você vir enxergar coisas que você enxerga e você acha que é bom. Bom para a carne. Mas depois que você analisa e vê que aquilo não é bom para você, o que acontece? Você volta para a casa do Senhor. E quando você volta, você não tem mais vontade de voltar para aquele mundão. Aleluia. Tem coisas que Deus trabalha. O trabalho é de Deus, mas a gente não pode reclamar do trabalho de Deus. Porque eu já fui evangélico, mas depois eu fiquei 7 anos no mundo. E 7 anos no mundo, como testemunho eu digo para mim, eu fazia de tudo de besteira. Andei punk, já usei droga, fui maconha. Olha, pessoal, andei com amizades que não era para andar. Fiz muita coisa, fiquei 7 anos no mundo. Aí o que aconteceu? Eu falava do amor de Jesus do mesmo jeito. Falava, vou voltar para a igreja, uma hora eu vou voltar e vou levar você. Aí eu falava, se eu morrer eu vou para o inferno. Eu falava, se eu morrer eu vou para o céu. Eu falava, como você vai para o céu? Como você vai para o céu e eu vou para o inferno? Você está no mesmo patamar. Que Deus é esse então? Aí, o que acontece? Eu acabei voltando. Deus me tocou, foi espontâneo, foi de Deus. Do nada eu estava em casa, senti aquela vontade, fui no culto, aceitei Jesus. Quando aceitei Jesus, passou 2 meses e me batizei. Depois me batizei e fiquei até hoje na igreja. Aleluia. Glória a Jesus. E o que aconteceu? Amigos meus que fumavam, uns entraram para a igreja. Deus para ver o é testemunho. fiel. Aleluia. Glória a Outros estão Jesus. parando de fumar, outros estão falando, quero ir na igreja contigo, quero ir na igreja. Glória. Deus permite coisas acontecer para você se aprofundar, mas Ele te guarda. Para se aprofundar dentro daquilo, para as pessoas, para você conhecer certos tipos de pessoas, e quando as pessoas veem o teu testemunho e veem que você mudou, ele vem. Glória a Deus. Porque o agir de Deus não é nosso. A gente não pode questionar, não pode reclamar, porque o agir é de Deus. Toda honra e toda glória para ti, Deus. O primeiro amor, eu aprendi sobre o primeiro amor, que quando eu dei para dizer a primeira vez, e Deus fez isso comigo, eu era cheio do Espírito Santo, naquela época era muito cheio, mas não conhecia o mundo. Não conhecia. Mas que adianta você ser cheio do Espírito Santo, ter tudo, mas você não ter conhecido o mundo como é que era. Aí aconteceu um reboliço, maior confusada dentro de uma congregação que eu estava, veio aquela confusão todinha, liderança da igreja por lá e apontaram o dedo para mim por algo que eu não tinha feito.
me entristeceu bastante, eu fiquei triste, não consegui ir para a igreja. Eu pensei que as outras igrejas eram diferentes, e eu falei, não, mas não vou também nas outras, porque acabei entrando no mundo. Isso foi para mim uma de Deus, eu não posso reclamar. Mas Deus fez aqui, eu vejo coisas que a Bíblia nos mostra, então eu não vou pelo outro âmbito. Então o que quer dizer sobre isso? Que a gente tem que confiar somente em Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião. A palavra diz isso. Isso aconteceu comigo. E nessa que aconteceu comigo, eu tinha aquela unção de Deus, aqueles dons todinho, da graça de Deus que voltaram esses dons, mas eu vou dizer o quê? Não conhecia o primeiro amor. Porque você está na igreja buscando, está aquela paz e alegria, mas não é o primeiro amor. É um pouco de emoção, mas não é aquele amor. O amor mesmo é quando você conhece aquilo que é ruim e você não volta para aquilo que é ruim. Aleluia, Jesus. Esse é o primeiro amor. Glória a Deus. O primeiro amor não é aquele que aceita Jesus de primeira aqui, está sentindo o primeiro amor. Não é o primeiro amor. Ele está sentindo a sensação da presença. Não a ausência da presença, está sentindo a sensação da presença que está disponível. Mas ao passar do decorrer dos tempos, quando essa pessoa que entrou começa a passar por um monte de luta, muita tribulação, começa a passar por coisas terríveis que te desaminam, só é você para sair da presença de Deus, você fica assim, não posso. Esse é o primeiro amor. O primeiro amor não é aquele que chega já de cara. O primeiro amor é aquele que você já conhece e você fala, não posso voltar para o lugar de lama. Não posso voltar para esses tipos de lugares. O primeiro amor é aquele que você passa por luta, passa por provação, passa por pancadarias, passa por tantas coisas na vida, que dá aquela vontade de você sair da presença de Deus, mas você não sabe que você volta. Tem que continuar. Esse é o primeiro amor. E devemos ter o primeiro amor como os discípulos aqui tiveram. Além dos discípulos que andaram com Jesus, os demais discípulos que não chegaram a conhecer Jesus pessoalmente, mas creram nele depois do Evangelho que foi pregado, e viram que a presença de Jesus ali reinava tão sinistramente, tão tremendamente, que eles pegavam e eles pensavam, tem que fazer esse primeiro amor, continuavam pregando como se Jesus estivesse hoje, ou quando estivesse se eu posso dormir e não acordar mais. A gente não pode esperar pelo dia de amanhã, porque se a gente esperar pelo dia de amanhã, a gente não sabe de nada do que pode acontecer. Verdade, Jesus. Porque a Bíblia vai dizer, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Não podemos andar ansiosos pelo dia de amanhã. Glória a Jesus. Devemos estar firmemente fundados, alicerçados, porque a luta vai vir, somos falhos, somos pecadores, nós somos fracos, essa é a verdade, ninguém é forte, somos fracos, porque a palavra diz que o Espírito é forte. Somos fracos, mas nós estamos de pé por causa do Espírito. Glória a Jesus. O Aleluia. Espírito que nos mantém de pé. Verdade. Porque nós somos o quê? Imagem e semelhança do Senhor. Nós temos o Espírito de Deus. Quando Deus assoprou o fôlego de vida, Seja Deus tirou de dentro dele o seu fôlego e assoprou dentro de nós. Então nós temos o Espírito de Deus. E além de ter o Espírito de Deus, temos o Espírito Santo para completar, para nos dar mais força. Por isso que o Espírito é forte. E devemos fazer o quê? Andar firmemente. Por que devemos andar firmemente? Para a cadeia quebrar cada dia mais na nossa vida. Porque cada barreira que a gente conquista, a cadeia quebra. Glória a Jesus. E devemos fazer isso porque vai vir pessoas como carcereiros, igual esse tentou se matar. Vai vir pessoas, vai ser do nada, você vai dar um trabalho, você vai pegar um carro, vai pegar uma van, vai pegar uma van, um ônibus, o que for que você tiver. Vai ter sempre alguém ali que vai saber da palavra de Deus, vai ver Cristo em você. Glória a Jesus. Vai ver Cristo em você. Além de ver Cristo em você, o que acontecerá? Vai ver de Cristo em você e vai dizer, irmão, você é crente, não é crente? Você é cristão, não é cristão? Você é um cara Deus é cristão. poderoso, O Deus. que é aquele que é cristão? Tem um brilho na face. Igual quando Moisés desceu do monte, ele desceu com um brilho na face. Que as pessoas viram de longe e ele cobriu o brilho. De tão tremendo que era. Nós temos o brilho na face. Glória. Nós temos o brilho na face. E vai aparecer pessoas para nós e pedir oração, pedir clamor, pedir uma palavra, que as pessoas visam os cristãos. Vai chegar para ela e falar, ora por mim. Só a pessoa pedir palavra por você é gratificante. Glória a Jesus. Porque está vendo Deus em você, está vendo que você está buscando, está vendo que você ali tem Deus. Aleluia. Dá uma palavra de conforto, você vai dar uma palavra de conforto. Dá uma ajuda, você vai ajudar. É maravilhoso, Deus. Então essa palavra eu vou deixar para nós, meditarmos dia e noite. Que as cadeias vai quebrar na vida de cada um de nós. Que as cadeias quebrando na vida de cada um de nós, uma porta se abre, porque devemos subir degrau a degrau, começando do baixo. Deus, como falo sempre, Deus criou os céus e a terra em 7 dias. Em 6 dias Ele criou e 7 descansou. Deus podia fazer tudo em um dia só, uma só palavra. Glória a Deus. Mas por que Deus fez isso tudo?
demorou esse tempo todo? Porque ele está ensinando assim, tenha paciência. Aleluia. Deus está mandando a gente ter paciência. Meu Deus. E se a gente tendo paciência, Deus vai enviar almas, Deus vai Glória enviar a pessoas, Deus. Deus vai enviar tudo que precisamos e Aleluia. necessitamos Glória para a nós aqui. Deus. Obrigado, Trabalho, Deus. casa, provisões, Aleluia. causa na justiça, tudo que a gente precisar, Deus vai enviar. Eu creio. Então devemos clamar, 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 clamar e dar glória a Deus. Glória a Meu Deus. Deus. Antes da meia-noite, vamos cair de joelho, vamos orar. Abandarece. Meia-noite pode vir a provisão. Deus Jesus. A meia-noite é a noitada onde os espíritos malignos começam a sair para fazer os trabalhos deles. Mas nós que estamos de joelho, nós estamos também fazendo o trabalho de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós estamos fazendo a obra. Aleluia. Tem gente que fala, mas ninguém faz o trabalho de Deus. Nós fazemos o trabalho de Deus sim. Ninguém faz o trabalho de Deus. Deus é Deus, Deus é Deus. Mas se Deus é Deus, por que Ele mandou a gente fazer o trabalho? Por que Jesus falou, vou para o Pai, mas vocês farão obras maiores que a minha? Glória a Jesus. Porque as pessoas querem falar, Deus é Deus e Deus não precisa. Deus precisa de nós. Porque Deus criou a humanidade, mas Deus nos precisa de nós para nos consertar a humanidade. Porque senão Ele não teria enviado o seu filho. E se Ele mandou o teu filho é porque Ele precisa de nós. Precisa que a gente ajude um ao outro. Porque há muitas pessoas clamando lá no inferno, lá no Hades. Então não deixaremos para clamar em lugares ruins. Devemos clamar a Deus, levar a sério. Tu é poderoso. Igual o evangelho primitivo levar a sério. E nós levamos a sério o evangelho, vai vir provisão na nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Vai vir muita coisa. E para você ver que foi tão espontâneo e maravilhoso de Deus, que foi Deus que agiu, que quando as portas se abriram, vieram aquele terremoto, ninguém que estava na prisão fugiu. Todo mundo ficou ali. Se cada um de nós tem uma prisão, não devemos fugir dessa prisão. Devemos lutar para sair dessa prisão com a provisão de Deus. Aleluia, Jesus. A gente não sai da prisão na marra. A gente sai com a provisão de Deus, orando, clamando, buscando, mesmo que esteja difícil, mesmo que a pancadaria venha, mesmo que seja difícil para todos nós. Devemos fazer o quê? Clamar ao Senhor. Deus, verdade. Essa é a palavra que eu deixo para vocês aqui hoje, meditando. Que a gente deve clamar, 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 clamar e não parar. Porque a Bíblia vai dizer orar sem cessar. Então a gente tem que orar sem cessar pela mente, de joelho em pé. E essa é a palavra que eu deixo para vocês aqui. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. E é muito bom ter essa vida aqui.